Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa videoaula, página 10 Connection, fazendo então a correção. Na aula passada eu falei para vocês todas essas informações aqui, o desaparecimento das subculturas jovens, e as questões aqui embaixo vem falando assim, quais subculturas ou tribos urbanas são nomeadas no artigo? Mods, rockers, flower power, disco, the new romantics, goth, grunge, Britpop e emo. Todas elas são mencionadas. De acordo com o autor, as subculturas correntes não são umas subculturas reais. Por quê? Ele está lá. The new subcultures are not real subcultures because there is no obvious trait that makes them truly different. Então, as novas subculturas não são subculturas reais porque não existe um tratamento óbvio que as façam verdadeiramente diferentes. Então, de acordo com o texto, é essa daqui. E a 3, de acordo com o texto, por que essas subculturas elas são importantes? There are places for teenagers to belong. There are the people you connect with and understand. Então, elas são os lugares em que os adolescentes pertencem, para que os adolescentes pertencem. E elas também são as pessoas que você conecta com e entende. Então, você vai ter a compreensão, o entendimento, vai se relacionar com as pessoas por fazer parte de alguma dessas subculturas. Tá? Falei sobre isso daqui. Agora aqui no Reading Time, a gente falando sobre Ethnic Diversity, e aí a diversidade étnica. Eu comentei com vocês sobre essas primeiras questões aqui, o quão diversa é a sua família, a origem étnica. E na 2 já vem falando assim, ó, what is the text about? O texto ele é sobre o quê? It's about the diversity in Brazil. Então ele é sobre a diversidade no Brasil. E na B, que tipo de texto ele é e onde ele está disponível? It's a post published in a university blog. Então ele é um post publicado, tá, num blog da universidade. E a C fala assim, who is the writer? Quem é o autor? É brasileira? Annabelle Timsit. She isn't Brazilian. She is visited to study abroad. Então, é Annabelle, a autora. She isn't Brazilian. Ela não é brasileira e ela visitou aqui para estudar fora do país. Eu li para vocês também esse texto aqui sobre a diversidade brasileira, tá? Falei com vocês sobre isso e aí vinham as questões que a gente tinha que marcar verdadeiro ou falso. Na primeira, Brazil is not as diverse as the author imagined. O Brasil não é tão diverso quanto o autor imaginou. Mentira, então isso é falso. Ela já entendia que o Brasil é bem diverso. A segunda, the author is a foreigner who moved to Brazil because of her job. A autora é estrangeira que mudou para o Brasil por causa do trabalho dela, né? Ela veio estudar, então também é falso. Aqui, Brazilian people look very different from one another. Então, as pessoas brasileiras são bem diferentes uma das outras, verdadeiro. There are distinct immigration communities in each Brazilian state. Existe uma comunidade imigrante distinta em cada estado brasileiro, verdadeiro também. E a última, the postcard made of beautiful people on the beach perfectly describe Brazil. Então, a imagem do cartão postal de pessoas bonitas na praia perfeitamente descreve o Brasil. Não, isso é falso, tá? A parte aqui do connector, eu já tinha feito com vocês essa parte, pedi para vocês ligarem que o and, a gente adiciona a ideia, o exemplo, o so, ele indica um propósito, uma consequência, tá? Então era para ligar aqui com o último. O but, ele indica contraste de ideias ou fatos, então era para ligar aqui com o segundo. E o because, ele apresenta uma causa ou uma razão, então era para ligar aqui com o terceiro. E fica desse jeitinho aqui, eu passei para vocês essa parte. E de acordo com esse entendimento, a gente iria marcar as letras aqui que
completa a sentença. Então, Juliana's family is from Italy, but she doesn't speak Italian. Quer dizer, a família da Juliana é da Itália, mas ela não fala italiano. Na B, many immigrants from Italy and Spain came to Brazil in 19th century. Então, muitos imigrantes da Itália e da Espanha vieram para o Brasil no século XIX. C, nearly 4 million Italian descendants live in São Paulo because the city received many immigrants in the 19th century. Então, próximo de 4 milhões de descendentes italianos viveram em São Paulo porque a cidade recebia muito imigrante no século XIX. E por fim, Italy suffered an economic crisis in 19th century, so many Italians immigrated to other countries. Então a Itália sofreu uma crise econômica no século XIX. Assim, muitos italianos imigraram para outros países. E aí a sequência ficou B, D, C e A. O exercício 2 a gente iria completar então com o connection correto. Brazil is very diverse because people from different countries came to live here. Na B, Latin American countries are a mix of indigenous people and immigrants. Na C, my neighborhood is full of Japanese descendants, but my family is mostly German. D, Annabelle wants to visit Brazil, so she studied Portuguese. A, Brazil is a very large country, so visiting every state can take a long time. AF, some people who live near the Brazilian border can speak Spanish because of the neighboring countries, tá? Então, essas são as informações. O Brasil é muito diverso porque as pessoas de diferentes países vieram viver aqui. Países da América Latina são uma mistura de pessoas indígenas e imigrantes. Minha vizinhança é cheia de descendentes japoneses, mas minha família é descendente, né, muito mais pro lado alemão. Anabela queria visitar o Brasil, então ela estudou português. O Brasil é um país muito grande, assim visitar cada estado levará muito tempo, pode levar muito tempo. AF, algumas pessoas que vivem próximo das fronteiras brasileiras podem falar espanhol porque os países, por causa, né, dos países vizinhos. É isso mesmo. Essa parte a gente pulou. O language diversity, que é a diversidade da língua. Eu falei para vocês sobre isso daqui, mostrei, li para vocês esse texto, apesar de muitos países falarem inglês, cada um vai ter o seu sotaque, a sua forma ou dialeto, que vai mudar um pouquinho, eu falei sobre isso, tá? E que a língua vai mudando de acordo com o avanço aí das tecnologias, da forma como se fala, se escreve, e é assim mesmo. Aqui embaixo, no Polite Question, eu falei que a gente utiliza o could e o can para ser um pouquinho mais educado, apesar que o can ele é muito mais coloquial do que o utilizado na norma culta, seria o could, né? Mas o can e o could eles são utilizados no sentido de ser fazer questões mais educadas, tá? E aí nós temos, no caso eu falei que o could é a expressão formal, enquanto que o can é a expressão informal, ela é coloquial. E aí na letra A fala assim, qual que é a expressão formal para fazer questões e pedidos? É o could. E qual que é a expressão informal para questões e pedidos? É o can, tá? Tá aqui falando. E o can e o could, ele também indicam habilidades e possibilidades, tá? Vou pedir para fazer algum tipo de permissão ou fazer algum pedido. Eu falei isso para vocês, aqui vem só uma charge falando can I have some more milk? Alguém pedindo o leite. E aí, qual é a palavra mágica? Eu posso ter um pouco mais de leite e abracadabra. Assim. E aí a gente chega aqui no Challenge Yourself para a gente fazer tudo que a gente aprendeu na unidade. Então, acceptance é aceitar.
O bullying é cometer bullying, é quando você não aceita e você fica cometendo esses erros bestas, né? Appreciation é você apreciar alguma coisa, enquanto que o prejudice é você ser o contrário disso, é o preconceito. Awareness é a ciência, enquanto você não tem ciência de algo, você tem a ignorance, é o ignorante. Respect é o respeito, e discrimination é a discriminação. Understand é a compreensão, intolerante é você não ter a compreensão. Então essas são aqui, essas daqui são o oposto dessas, marquem aí. Agora vamos para as definições. Na letra A, acceptance, believing something is adequate, acreditar que alguma coisa é adequado. Appreciation, recognition of the worth, quality or importance of something, é o reconhecimento da qualidade, a importância ou ganho de alguma coisa. Awareness, que é a ciência, knowing that something exists, saber que algo existe, ter ciência disso. Letra D, ignorance, e not having knowledge of information, não ter conhecimento ou informação. Prejudice, que é o preconceito, dislike because of preconceived opinions, não gosta por causa de opiniões preconceituosas. E o understand, que é a compreensão, né? Showing sympathy or kindness, being tolerant, mostrar simpatia, gentileza, ser tolerante. Então a sequência ficou C, F, E, B, D, A. Agora aqui, completando a conversa com o past continuous, what was Pedro doing at the age of 15? He was learning how to play the guitar. What were he and his friends doing when they were 17? They were starting a band. Where was the band performing in 2015? They were playing in a club downtown. Tá? Bem simples de fazer essa. E aqui a gente fazer frases negativas com o sinal de menos e positiva com o sinal de mais, montando a sentença. Então a primeira ela é positiva, ficou Claire was wearing punk clothes when I met her. A segunda já é negativa, Rita e Maria weren't listening to grunge music this morning. A C também é negativa, então Elon Musk wasn't studying at university when he started programming. E aqui já tem duas, é negativa a primeira parte e positiva a segunda. Então, I wasn't surfing the net. I was writing some computer code. Tá? Então, nesse sentido. Exercício 5. Pegar essas informações aqui e montar as sentenças. Quem que é o sujeito? Lily e a família dela, tá? Então, Lily was doing homework. Her parents were playing cards. Her sister was reading a book. The family cats were sleeping in the living room. Grandpa was watching TV. E aí, I was reading a book, I was listening to music e assim vai. O 6, marcar os connects. Então, low self-esteem may be the result of bullying and prejudice. Prejudice exists because some people believe in a stereotype. Acceptance and tolerance are extremely important in a diverse world. Bullying and prejudice are thought subjects, but we should talk about them anyway. Brazil received immigrants from several countries, so Brazilians are a diverse mix. Nelson Mandela was in jail for 27 years, but he never gave up on his dream of racial equality. Então essas são as informações para circular aí. A 7, complete o texto com os connectors. Maria grew up in a very diverse community because she was born near the border of 3 countries. Growing up, she learned how to speak Portuguese, Spanish, and Guarani. She had Brazilian and Paraguayan classmates at school, so she could practice these 3 languages every day. Her classes were very interesting, but she was not very good at story. She had to take extra classes so she could keep up.
Tá? Então essas são as informações. E por fim, colocar aqui o A para indicar uma habilidade e o R para indicar um request, utilizando can e o could. Então, can you speak French? Se você pode falar francês, é uma habilidade. Então, letra A aqui. Can I open the window? Posso abrir a janela? Então, estou fazendo um request, um pedido. Aqui embaixo, could you please lend me a pen? Você pode me emprestar uma caneta também? Então, estou fazendo um pedido, é um request. Could you swim when you were a kid? Você podia nadar quando você era criança? Então, eu estou só falando de uma habilidade passada. Letra A, ability. Can I talk to you after class? Posso falar com você depois da aula? Aí é um request, é um pedido. E por fim, could Johnny play basketball well? O Johnny podia jogar basquetebol bem? Então aqui também é uma habilidade passada. Então, ability. Like a bird on a tree, I'm just sitting